Boa tarde, Laila. Tá muda. Boa tarde, doutor Ricardo. Tudo bem? Boa tarde. Hoje estou no meu gabinetinho. Ah, é verdade. Quando a gente fez a edição de 2020, estávamos todos de home office, não foi? Exatamente. Agora já estou aqui no escritório, na outra sala, porque antes eu ficava isolada numa sala lá no canto. Agora já posso usar salas comuns. E o senhor está no gabinete. Estamos voltando à realidade. Enfim, à realidade adaptada daqui para frente. Amém. Hoje, os nossos avaliadores serão Dr. Ricardo Alberto, que já esteve com a gente em 2020, foi o nosso campeão de sessões em 2020. Foi um sucesso, presidiu inúmeras, sempre ótimas sessões, e assim, o campeão em número mesmo. Inclusive, se um dia consolidarmos uma premiação em multi mesmo, como eu almejo, a gente vai ter um prêmio de embargador Ricardo Alberto, pode ter certeza, viu? Porque foi assim, um grande parceiro na nossa primeira edição e agora na nossa segunda edição também. Doutor Lincoln Mendes, que é aqui da Paraíba, como eu, meu companheiro de comissão de direito eleitoral da OAB aqui na nossa seccional. E doutora Maria Benigno, que também esteve com a gente em 2020, fez várias e ótimas sessões, diga-se de passagem, também uma parceirona que acreditou no nosso projeto desde o início e contribuiu muito para que fosse o sucesso que foi a primeira edição e que continue sendo o sucesso de agora. Aqui eu creio que já temos as duas equipes. Eu peço aos oradores, por favor, que renomeiem as suas identificações com o código numérico da equipe, assim como a 215 já fez. Dirceu e Isabela já têm os nomes precedidos pelo código numérico. E peço a Tirson, eu acho que já está aqui, que é da 113, não é isso, Tirson? Isso, vou renomear aqui. Perfeito, muito obrigada. Sua dupla já se encontra na sala? Já sim, é o Jonatas Alexandre. Acho que ele acabou de entrar. Apareceu para mim agora, carregou o nome dele agora. Jonatas, por favor, se você puder renomear também com 113 precedendo o seu nome, eu lhe agradeço. Se não, me avise que eu renomeio daqui. Perfeito. Senhoras e senhores, uma vez que já estamos aqui com os nossos ilustríssimos avaliadores e com os nossos oradores, eu vou começar com as instruções de sempre. Me desculpo pela fala cíclica e repetitiva, mas questões procedimentais são fáceis de esquecer e são necessárias para o bom caminhar da nossa competição. Então, primeiramente, eu agradeço a presença de todos. Estou muito feliz em estar realizando a segunda edição do IMUT. Quem acompanhou a primeira sabe como, enfim, é um projeto caro para mim. E eu acredito muito no ganho de espaço acadêmico que o direito eleitoral ainda tem que ter e tem que conquistar. É o filho renegado, digamos assim, das matérias de direito público. Eu sou aluna da UFPB e tive a honra e o privilégio de cursar direito eleitoral como disciplina de graduação, mas sei que é um privilégio de poucos alunos das graduações de direito no país. Graças a Deus, a OAB agora está se movimentando para mudar isso, né? Mas o motivo central da criação da nossa competição desde o início foi esse mesmo, foi impulsionar os estudos do direito eleitoral para os futuros juristas, né, mergulharem na matéria, se enxergarem como profissionais eleitoralistas e produzirem conteúdo intelectual e analítico. Então, mais uma vez aqui estamos, na nossa segunda edição. Quero agradecer do fundo do coração a disponibilidade de sempre dos nossos ilustríssimos avaliadores. Aqui nas etapas classificatórias, nós teremos bancas de 3 juízes avaliadores. O nosso presidente hoje será o Dr. Ricardo Alberto, que estará acompanhado do Dr. Lincoln e da doutora Maria Benigno. O papel da presidência é que, quando os avaliadores quiserem interpelar os nossos oradores, eles se dirigem ao presidente, né, com a devida liturgia, para que sejam autorizados a fazer a interpelação, e uma vez que façam a interpelação, se o presidente achar conveniente, pode conceder um acréscimo de tempo àquele tempo inicial que os oradores já tinham.
Lembrando que é discricionariedade do presidente. O presidente pode entender que não há necessidade de acréscimo de tempo para os oradores diante do questionamento que foi feito, ok? O controle de tempo será feito por mim, juntamente com o Monique, que está aqui comigo na sessão, certo? Então, lembrando que cada uma das equipes vai ter 15 minutos de fala inicial, a ser dividido conforme discricionariedade e conveniência dos oradores, certo? Mas esse tempo inicial de 15 minutos é obrigatoriamente dividido entre os dois. Não importa como, não precisa ser igual, mas tem que ser dividido entre os dois. E após as falas iniciais, temos réplica e tréplica, ok? A réplica e a tréplica, por só terem 3 minutos de duração, podem ser avocadas por um orador unicamente, se assim a dupla escolher. Lembrando que, como a divisão de tempo é discricionariedade dos senhores, escolhido como a conveniência dos senhores, é essencial que esse tempo seja rigorosamente seguido, inclusive extrapolar o tempo. É critério de avaliação formal, vocês podem perder pontuação por isso diante do julgamento dos avaliadores, ok? Eu estarei com os senhores durante toda a sessão para sanar quaisquer dúvidas, continuarei aqui até o final, as sessões estão sendo gravadas, nós vamos disponibilizar posteriormente no YouTube. Lembra aos nossos ilustríssimos e excelentíssimos avaliadores que já tiveram, já têm acesso às instruções de preenchimento e inserção de nota nos formulários online da nossa plataforma, já receberam usuário e senha únicos e intransferíveis, e peço encarecidamente que ao fim desta sessão as notas já sejam inseridas no sistema para que a gente já possa começar a ranquear as nossas equipes agora nessa etapa classificatória. Lembrando que a composição da nota de agora são todas as sessões que os senhores participarão, aquelas equipes que eventualmente participem de mais de 2 sessões, só terão as 2 maiores médias consideradas, eliminaremos a menor, e a média dos memoriais. E com isso, as 8 equipes melhor classificadas passarão para as quartas de final, que acontecerá no sábado, e a partir daí começa o mata-mata, é só nota de sessão oral mesmo. A melhor equipe daquela sessão passará para a etapa seguinte. Lembro também aos avaliadores que, uma vez que um questionamento seja feito, se outro avaliador tiver um questionamento sobre a mesma matéria, deve fazer naquele instante, para que as temáticas sejam questionadas em bloco e a gente otimize o andamento da nossa sessão, da nossa competição. E lembrando também que as interpelações devem ser feitas durante o curso das falas dos oradores e não depois, até para a gente ter um controle de tempo e de acréscimos. Agradeço muito pela atenção de todos e passo o bastão para o nosso muitíssimo experiente e excelentíssimo presidente, Dr. Ricardo Alberto. Boa tarde a todos. Primeiro, a honra é minha estar novamente nesse Electoral Multicurte, foi muito bom a experiência passada. Espero que para todos, principalmente para os participantes, seja uma experiência prazerosa, né? Obrigado pela chance de poder trabalhar junto com o Dr. Lincoln, a doutora Maria Benigno, Dr. Lincoln e a Laila são da Paraíba, a terra da minha querida Micheline, juíza de direito, que trabalhou no TRE, foi ouvidora do TRE da Paraíba. Quero que todos fiquem no meio. Só queria te fazer uma pergunta, Laila. Quem vai começar, 113 ou 215? Perdão, pulei. Está vendo como os procedimentos são importantes? Me perdoem, senhores, a secretária da sessão esqueceu, mas os recorrentes, a equipe 113 começam, e na sequência, a equipe 215. E eu peço, primeiramente, lembrando que a gente vai indicar tempo, tá? Sempre no chat. Chat é canal de comunicação oficial da organização. Então, quando faltar 2 minutos para findar a fala inicial de cada um dos oradores, a gente aponta lá no chat, e quando faltar 1 minuto para terminar a réplica e tréplica, também, assim como a gente controla os acréscimos de tempo. Agora, eu queria saber, por favor, para colocar no chat para consulta comum de todos, equipe 103. Ficou muda, Laila, você ficou muda. Voltei? Voltou. Equipe 113, por favor, me digam qual a ordem de fala e como será dividido o tempo entre os senhores, porque eu vou colocar aqui no chat para todos verem ordem e tempo de fala para conhecimento comum. Laila, boa tarde. Eu falarei primeiro por 7 minutos e em seguida o Jonatas irá falar por 8 minutos. Quem fica responsável pela réplica, doutor? Eu. Perfeito. Equipe 215, por favor, identificar a ordem de fala e o tempo de cada um.
Boa tarde. Será dividido em 7 minutos e meio para cada um. 7 minutos e meio para mim, que eu vou começar, e depois 7 minutos e meio para o Dirceu. Perfeito. E quem vai ficar com a tréplica, doutora? Eu, Isabela. Perfeito, as informações já estão no chat, ok? Para conhecimento de todos. Agora devolvo a palavra ao nosso excelentíssimo presidente. Certo. Antes da gente começar rapidamente, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento da nossa secretária? Quem gostaria de usar a palavra de alguma coisa antes? Doutora Maria Benigno, doutor Lincoln Mendes. Não, Excelência. Tudo certo. Senhor presidente, demais membros do segundo Multicorte, é um prazer estar falando e trabalhando com vocês. Prazer, Laila, sempre aqui de nossa terra, poder contribuir com o trabalho. Deixo à vontade, senhor presidente, para que após possamos continuar os trabalhos. Ok. Então, acho que podemos começar. Começando, então, pela equipe 113, o primeiro orador com 7 minutos vai ser o nosso querido doutor Atirson. Daí, na hora que você quiser, pode dar o start. Boa tarde, agradeço, excelentíssimo presidente, pela concessão da fala. Gostaria de estender meus cumprimentos à Vossa Senhoria. Aproveito também a oportunidade para estender meus cumprimentos às demais Vossas Excelências aqui presentes na grade do tribunal e aos advogados, doutores advogados da contraparte. Sem mais delongas, Excelências, irei dividir a minha sustentação oral, inicialmente falando acerca de uma breve sinopse dos fatos, contando de maneira bem breve o que aconteceu no caso Abailo. Em seguida, irei discorrer acerca da questão central do recurso ordinário, que é a questão da desincompatibilização, prevista no artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 6º. Sem mais delongas, dando início à minha sustentação, irei falar acerca de Chico, governador eleito de seu estado, para representar toda a população de forma legítima, de maneira indireta, no dia 10 de maio de 2022. Excelências, ocorre que no estado originário de Chico, ocorreu dupla vacância. E pela dupla vacância, a Assembleia Legislativa, por meio de suas prerrogativas constitucionais, resolveu criar um edital e, por meio desse edital, formular regras para a eleição indireta. Por meio dessas regras, Chico teve a sua candidatura deferida, assim como sua adversária Maria, e a partir desse deferimento, concorreu legitimamente às eleições para o governo do Estado. Foi eleito, e em seguida, após a eleição, o Partido B, que saiu derrotado nessas eleições, resolveu adentrar com uma AIRC para questionar o registro de candidatura de Chico. Ora, esse registro de candidatura, que é devidamente legítimo, foi equivocadamente questionado pela parte contrária. Tendo, além disso, por meio de mandado de segurança, aliás, peço perdão, a AIRC questionou o posterior registro de candidatura de Chico à reeleição. Ambos os processos foram apensados e trouxemos, por meio de recurso ordinário, o questionamento a esse indeferimento de registro de candidatura do Chico para a reeleição em 2022 pelo TRE do seu estado. Indo à questão da desincompatibilização, esse artigo foi usado indevidamente para indeferir a candidatura de Chico, uma vez que, antes de ser governador, Chico era prefeito. No entanto, essa desincompatibilização, excelências, tem como ratio essendi evitar o uso de cargo público, político-administrativo, de forma a desequilibrar o pleito eleitoral. A ratio essendi da norma é muito clara. Tanto é que o artigo 14 da Constituição, em seu parágrafo 6º, deixa evidente que é vedado a outros cargos, de forma que nada fala com relação à reeleição. Portanto,
a questão do registro de candidatura para as eleições gerais de 2022 de Chico não ofende de forma alguma a desincompatibilização, que foi o objeto elegido pelo TRE para impugnar o registro de candidatura. Ora, excelências, na realidade, Chico foi eleito por eleições indiretas em maio de 2022, conforme prevê o ordenamento jurídico brasileiro, conforme previu o edital da Assembleia Legislativa, que é amparado nas prerrogativas constitucionais de autonomia dos estados. Portanto, excelências, não há que se falar em desincompatibilização e uma reeleição. Ainda que se possa, por questões políticas ou por questões legislativas, questionar este dispositivo, isto não deve ser feito por meio da justiça eleitoral. Isso deve ser feito pelo Poder Legislativo. Não há discussão em torno disso. A lei é muito clara. E, além disso, excelências, o mandado de segurança que foi interposto pelo Partido B, questionando as eleições indiretas, pela qual Chico foi eleito primeiramente, na realidade, foi, primeiramente, um meio equivocado. Ora, para questionar o registro de candidatura de Chico nas eleições indiretas, o partido deveria ter utilizado uma ADPF ou uma ADI, porque ele estaria questionando as prerrogativas constitucionais que o Estado-membro possui para organizar as eleições indiretas em dupla vacância do Estado. Esse entendimento é muito bem solidificado pela ADI 1057 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ela deixa muito claro que, com relação às inelegibilidades, o Estado-membro ele tem autonomia para decidir as regras acerca das suas eleições. Se algum dos participantes sentisse lesado, sentisse que as inelegibilidades constitucionais, as condições de elegibilidade foram desobedecidas, devem interpor, aliás, ADI ou ADPF, e não mandado de segurança. Aliás, o Partido B, excelências, usou de um argumento que não possuía valia. Afinal, mesmo que Chico ainda fosse prefeito, estivesse no cargo de prefeito, Chico, na realidade, estava concorrendo a uma eleição indireta, que é excepcional. Uma eleição excepcional. Ora, ela é imprevisível. Não se inicia um mandato de governador prevendo-se daqui a 1 ano e 6 meses, daqui a 3 anos e 6 meses, nós iremos deixar dupla vacância para se criar uma nova eleição indireta. Mais uma vez, uma ofensa ratificante da norma. Como que o Chico utilizaria do seu mandato de prefeito para ganhar vantagem sobre um processo eleitoral vindouro que não se sabia da existência, que não se tinha uma noção da existência? Existe um entendimento análogo desta Igreja Corte de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto no recurso ordinário 0600-8633. Este recurso trata de eleições suplementares, mas usa de argumento princípio parecido, que as eleições seriam imprevisíveis. E se elas são imprevisíveis, é possível mitigar o parágrafo 6º do artigo 14. De modo que não há, excelência, que se falar em incompatibilização do cargo ocupado por Chico, a sua candidatura de governo às eleições gerais de 2022. Portanto, excelentíssimo presidente, gostaria de solicitar que a fala fosse repassada ao meu colega, Dr. Jonatas Alexandre. Ok, doutor Jonas, por favor, pode continuar. Só tem 8 minutos. Agradeço, senhor presidente. Saúdo o egrégio tribunal. Excelências, partindo da fala do meu colega, eu tratarei agora de 3 temáticas principais. Primeiramente, eu falarei da suposta aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 7º ao caso concreto. E também falarei em seguida da aplicabilidade do parágrafo 5º do mesmo artigo, para, por fim, tratar de algumas outras questões pertinentes relacionadas a outros processos que tramitam neste tribunal. Mas antes de adentrar ao caso concreto, é necessário fazer um breve esclarecimento a respeito do vetor interpretativo que nós, enquanto operadores do direito, devemos ter ao interpretar esses artigos. Excelências, nós estamos falando de normas que restringem direitos fundamentais. Nós estamos falando de normas
que diminuem a incidência dos direitos de cidadania, que são direitos de primeira dimensão. E, por conta disso, essas normas elas têm que ser interpretadas de forma restrita. Essas normas não podem ser ampliadas para além de seu texto. E digo mais, se não existir, no caso concreto, a concretização da lesividade ao pleito eleitoral, não devem ser aplicadas, devem ser afastadas. O professor Paulo Bonavides ensina que, em matéria de direitos fundamentais, não se interpreta a Constituição, se aplica maximizando os direitos fundamentais. Então, feito esse preâmbulo, passemos à análise do parágrafo 7º. No caso, no recurso de origem, alegou-se que o Chico, nosso cliente, ele não poderia se candidatar à reeleição porque ele estaria diante de uma situação de inelegibilidade reflexa por ter sido esposo da irmã do ex-governador do Estado. Excelência, isso não merece proceder por dois motivos muito simples. Primeiramente, porque houve uma sentença de divórcio transitada em julgado no ano de 2019, há 2 anos atrás. E, em segundo lugar, porque desde aquela data não existe mais affectio maritatis entre ele e a esposa do ex-governador. E, na realidade, não existe afeição nenhuma, não existe afeição de qualquer natureza. Os dois, desde essa presente data, têm uma relação extremamente conflituosa. Os dois, desde essa presente data, vêm trocando publicamente ofensas. E ela, inclusive, Excelência, vem atuando dolosamente para prejudicar o recorrente. Ela gravou conversas privadas, à revelia da lei e à revelia da Constituição. Ela disponibilizou conversas privadas para que fossem usadas para prejudicar o recorrente em decisões intrapartidárias, ao contrário do que estabelece a nossa Carta Maior. Não desconhecemos, claro, a súmula número 18 do Supremo Tribunal Federal, que indica que o divórcio no curso do mandato não afasta a inexigibilidade reflexa. Contudo, é importante que nós façamos uma ressalva, é importante que nós façamos uma distinção. Excelência, na aplicação de súmulas, nós não aplicamos o texto da súmula. O Alexandre Freitas Câmara, ele deixa bem claro que o que nós aplicamos no que diz respeito às súmulas é a ratio decidendi, é a razão de decidir da súmula. E a súmula número 18, ela foi criada em virtude de existirem muitas fraudes, das pessoas elas se divorciarem apenas no papel, para que possam concorrer às eleições. Mas a ratio decidendi dessa fraude não se aplica a este caso concreto, porque eu já falei, eu já citei inúmeras situações que provam inequivocadamente que não se trata de uma fraude eleitoral. É verdade que a súmula 18 ela traz uma presunção relativa, uma presunção iuris tanto, mas justamente por ser uma presunção iuris tanto, ela admite prova em contrário, que foi apresentado nos autos desse processo. Portanto, não há de se falar em aplicação do parágrafo 7º. E nem se considerarmos que houve reconciliação entre o recorrente e seu ex-cunhado, por um motivo muito simples, porque eles, nessa condição de reconciliação entre ambos, não existe mais a continuidade do vínculo político-familiar, mas de um vínculo meramente político, que é perfeitamente lícito dentro de um pleito eleitoral. Os candidatos eles podem ter alianças políticas. O que não se pode ter, em virtude do princípio republicano, é a perpetuação de uma família no poder. Excelência, e também não há de se falar em aplicação do parágrafo 5º, porque a letra da lei é bem clara, que a inexigibilidade do parágrafo 5º ela diz respeito ao chefe do Poder Executivo. O que o parágrafo 5º quer coibir é que uma pessoa ocupe o mesmo cargo por 3 vezes consecutivas, o que claramente não aconteceu no caso dos autos. A parte, na realidade, ela ficou um lapso temporal sem pertencer à chefia ou à vice-chefia do Estado. Portanto, não há de se falar em uma pessoa ocupando o mesmo cargo por 3 vezes seguidas. Esse lapso temporal ele é suficiente para afastar a incidência do parágrafo 5º, justamente porque nós aplicamos essa norma restritivamente. Nós aplicamos essa norma na exata medida em que ela mitiga o direito fundamental. Agora, Excelências, passarei a análise de outras questões relacionadas a processos que correm neste tribunal.
farei uma breve síntese de tudo. Nós sabemos, excelências, que correm impugnações diante da candidatura do recorrente ao cargo de prefeito. Essas impugnações, elas ainda não perderam objeto, porque elas só perderiam objeto se, ao final, deferidos os 2 pleitos, o recorrente ele optasse por continuar como governador do Estado. Então, nesse caso, elas ainda estão correndo e todas elas são indevidas, da mesma forma que este recurso ordinário visa reformar um acórdão que é absolutamente indevido. Em relação ao DRAP, que foi impugnado, as partes elas alegaram que houve vícios na convenção partidária, mas, na realidade, elas simplesmente disseram isso por inimizade política. Quando nós falamos de prova, nós falamos de linguagem retrospectiva sobre o fato. E as partes que alegaram isso, basicamente, não trouxeram nenhuma prova de que de fato houve essa tumultuação e houve desrespeito ao procedimento legal. Não foi apresentado absolutamente nada, e o ônus da prova incumbe a quem alega, segundo o Código de Processo Civil. Se você alega e não prova, essa alegação não tem valor nenhum, essa alegação ela não vai vincular ninguém. Além disso, excelências, em relação à descompatibilização, como já foi dito, no caso para a ocupação do cargo de prefeito, ela deveria ocorrer em relação ao chefe do Poder Executivo. E, claramente, o recorrente ele ocupava a vice-chefia do Poder Executivo. Então, neste caso, não seria devida essa alegação de desincompatibilização para a impugnação do registro do recorrente. E, no que diz respeito à perda de condição de elegibilidade, no caso, em razão da desfiliação partidária, ela também é indevida porque ela foi baseada em prova ilícita, como já foi esclarecido aqui. Houve uma gravação clandestina sem o consentimento do recorrente, feita por terceiros. Então, em razão disso, em razão dessa prova ilícita, essa perda de condição de elegibilidade também é indevida. E no que diz respeito à ação de impugnação de registro de candidatura, claramente é indevida também, porque a parte que alegou, ela não tem legitimidade. O partido B, segundo precedentes do TSE, ele não pode impugnar irregularidades nas convenções partidárias de partidos rivais. E, para piorar tudo, excelência, em relação às impugnações feitas pelo Ministério Público, Maria, a promotora, ela estava concorrendo com o recorrente em 2 eleições seguidas. Então, ela é absolutamente suspeita. Houve uma suspeição porque ela tinha interesse político. Então, em razão disso, também são todas absolutamente indevidas. Nesse caso, nós pugnamos pelo total provimento do recurso ordinário para a reforma do acórdão e registro da candidatura. Agradeço aos senhores. Eu que agradeço. Como não houve uma colocação dos nossos magistrados avaliadores, eu passo então a palavra à equipe 215, primeira oradora, a doutora Isabela, por 7 minutos e meio. Por favor, doutora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos ministros, senhoras e senhores advogados, boa tarde. Eu irei iniciar com uma breve exposição fática do presente caso, expondo alguns pontos que são essenciais para o desdobramento do processo e que levam à conclusão pela inelegibilidade do recorrente, tanto no que tange a falta de desincompatibilização, quanto ao parentesco reflexo. No entanto, é importante, antes de adentrar no mérito das contrarrazões ao recurso ordinário, tratar dos processos laterais que também tramitam neste colendo tribunal e que possuem relação com o presente caso. Então, dando início à exposição fática, a chapa do Partido A foi eleita em 2014 e reeleita em 2018 para os cargos de governador e vice-governador. Compunham essa chapa o recorrente Chico como vice-governador e João como governador. E é imperioso destacar aqui a relação de parentesco entre os membros da chapa, uma vez que o recorrente Chico era casado com a irmã do governador João, caracterizando, então, um parentesco por afinidade em segundo grau. Ocorre que, em 2019, a chapa rompeu-se politicamente, o que acabou acarretando também no divórcio do recorrente Chico com a irmã do governador João. Em virtude disso, em 2020, o recorrente renuncia ao mandato de vice-governador e lança sua candidatura a candidato a prefeito do município X. Essa candidatura foi eivada de vícios e fraudes,
motivo pelo qual o Partido B e o Ministério Público Eleitoral impugnaram o registro de candidatura do recorrente, mas que restou julgado improcedente nas primeiras duas instâncias, tendo apresentado, então, o Partido B e o Ministério Público Eleitoral recursos especiais perante o TSE. O que vale destacar aqui, Excelências, é que mesmo nas eleições para prefeito já era possível verificar a inelegibilidade do recorrente, uma vez que mesmo divorciado, o vínculo de parentesco ainda se mantinha com o governador em virtude do que dispõe a súmula vinculante número 18 do STF, né, que diz que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Então, o recorrente não poderia se candidatar a prefeito em um município da circunscrição do estado em que o seu ex-cunhado era governador. E, em paralelo a isso, 6 meses antes de findar o mandato do governador João, ele renuncia, tendo sido, então, convocadas as eleições indiretas pela Assembleia Legislativa. E aqui, Excelências, mesmo o recorrente exercendo plenamente o mandato de prefeito, ele apresenta candidatura para concorrer a governador tampão. Em virtude disso, o Partido B impetra mandato de segurança perante o TRE, questionando o deferimento desse registro. No entanto, sobrevém decisão do Tribunal Superior Eleitoral cassando o registro de candidatura do recorrente ao cargo de prefeito, motivo pelo qual ele apresenta agravo interno, que inclusive está em trâmite neste colégio tribunal. E é interessante que no mesmo dia que ele possui o seu registro cassado, o recorrente se elege governador nas eleições indiretas e toma posse. E é nesse cenário que se inicia o processo para a eleição geral de 2022. O recorrente ele apresenta registro de candidatura, que é impugnado pelo Partido B. Em posterior a isso, o TRE, então, apensa o mandato de segurança que havia sido impetrado pelo Partido B junto à ação de impugnação ao registro de candidatura e determina, em um primeiro momento, então, conceder a ordem mandamental, cassando o mandato de governador tampão do recorrente, inclusive o recorrente interpõe recurso especial, que também está em trâmite neste colégio tribunal, e decide também o TRE pelo indeferimento do registro de candidatura do Chico para as eleições de 2022, motivo pelo qual o recorrente apresenta o presente recurso ordinário. A partir dessa exposição fática, Excelências, resta evidente a inelegibilidade do recorrente, seja pelo parentesco reflexo, em virtude do seu vínculo com o cunhado, seu ex-cunhado João, que era então governador, seja pela falta de descompatibilização do cargo de prefeito para reconcorrer às eleições gerais de 2022. E a análise, então, do mérito dessas contrarrazões ao recurso ordinário, eu passo para o meu colega Dirceu, para ele poder expor os motivos do mérito. Obrigado, doutora. Doutor Dirceu, então, pelo tempo que ele resta. Excelentíssimo senhor presidente Ricardo Alberto, senhores ministros, em continuidade, portanto, a colega Isabela, excelências, aqui nós tratamos de um caso evidentemente de duas inelegibilidades constitucionais. Excelências, esse caso estão cristalinas as inelegibilidades. A primeira delas é prevista no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal, em que prevê que os chefes de executivo, governadores de estado, governadores do Distrito Federal, presidente da República e prefeitos municipais, são obrigados pela Carta Magna a renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, o que de fato não aconteceu. Nós temos aqui uma situação em que o recorrente acabou se afastando do cargo de prefeito municipal do município X 1 mês e 9 dias depois do prazo estabelecido, de acordo com a Constituição. Pois, com base na própria resolução número 23.674 deste Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu o calendário eleitoral das eleições deste ano de 2022, está prevista a data limite do dia 2 de abril do ano de 2022 para que acontecesse, portanto, a renúncia do recorrente, para que ele estivesse apto e elegível, neste caso, a concorrer nas eleições deste ano de 2022. E também fazendo a menção que a eleição está prevista para o dia 2 de outubro. Portanto, 6 meses antes deste dia 2 de outubro seria o dia 2 de abril de 2022. E cabe ressaltar também, excelências, que este afastamento ele se deu
inclusive por decisão deste próprio tribunal. Uma decisão que cassou o registro de candidatura do recorrente das eleições municipais em que se elegeu o prefeito no ano de 2020. Portanto, sequer foi um ato voluntário de parte do recorrente em se afastar deste cargo. Portanto, aqui nós reforçamos que a causa de inelegibilidade prevista no parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal é bastante cristalina. Mas nós tratamos aqui não apenas de uma inelegibilidade, nós tratamos aqui de duas causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal. E a segunda causa está prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, tratando-se da inelegibilidade que, na verdade, é prevista para evitar que grupos familiares se perpetuem no poder. O recorrente, portanto, incorre nessa inelegibilidade porque ele era cunhado de governador reeleito no Estado. Né? Nós tratamos aqui de uma causa muito clara, um caso muito claro. Ele era casado com Rosa, a irmã de João, e foi casado com ela até dezembro de 2019, ou seja, no curso do segundo mandato de governador do estado de João, que era, portanto, governador, e Chico, nesse sentido, recorrente, está enquadrado perfeitamente nesta causa de inelegibilidade configurada por um parentesco por afinidade. Portanto, isso lhe impedia claramente de buscar um terceiro mandato familiar. E, nesse sentido, a gente também não há que se falar aqui em afastamento dessa inelegibilidade por conta de uma aparente ruptura dessa relação conjugal. Porque nós também não podemos desconsiderar que isso pode ser uma armação, mas também em razão da súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que a dissolução de sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Portanto, excelências, a separação do casal ocorreu no ano de 2019, em momento em que já estava em curso o segundo mandato da chapa. E o recorrente, já nesse sentido, estava enquadrado nesta causa de inelegibilidade, buscando um terceiro mandato familiar. Nesse sentido, também buscamos aqui reforçar que é muito cristalino esse enquadramento e que nós pedimos que seja negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo recorrente, mantendo-se o acórdão regional que acabou indeferindo o registro de candidatura dos recorrentes. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço. Algum dos membros da banca quer fazer alguma consideração rápida ou não? Não? Então, vou passar a palavra para a equipe 113 de volta, para o doutor Tirso, que vai fazer a réplica, e já lanço para o doutor já se organizar, uma pergunta. O senhor falou na sua primeira fala da questão de inadmissibilidade do mandado de segurança, sustentando que deveria ser uma DPF ou uma ADI de Olinda, considerando que a DPF e a ADI são elementos que atacam a lei em tese. Queria que você trabalhasse um pouquinho sobre essa discussão do mandado de segurança em caso concreto com a DPI e a DPF, a ADI, perdão, e a DPF, que trabalham com a lei em tese. Indaga a doutora Maria Benigno, doutor Lincoln Mendes, se querem fazer alguma colocação em adendo a essa minha pergunta. Não, Excelência, sem perguntas. Aguardo a resposta à sua indagação. Da mesma forma, Excelência, eu também aguardarei. Perdão, doutor, aqui eu só tenho os 3 minutos inteiros para a sua réplica e essa pergunta. Excelentíssimo senhor presidente, agradeço pelo questionamento feito. Bom, com relação ao mandado de segurança, importa ressaltar que é um processo que possui um rito sumário, um rito sumaríssimo, aliás. Portanto, excelência, ele não é o meio adequado para se caçar um registro de candidatura, principalmente um registro de candidatura que gerou numa eleição. Quer dizer, o senhor Chico ele foi devidamente eleito por essa eleição indireta. Aí um mandado de segurança com seu rito sumaríssimo é utilizado para questionar a eleição. Bom,
não é sequer razoável esse entendimento que traz a contraparte a este caso. Além disso, Excelência, quando nós defendemos que o necessário é que se interponha a ADPF ou ADI, é porque a Constituição garante aos Estados-membros autonomia. E, nesse caso, por entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o Estado-membro tem autonomia para criar o edital com as normas que vão regular a eleição indireta a ser realizada. Portanto, se o partido B entendeu que, por algum motivo, o edital não seguiu as normas constitucionais, ele deveria ter interposto uma ADPF ou uma ADI que questionasse a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade deste edital, e não um mandado de segurança com seu rito sumaríssimo com a finalidade de, digamos, retirar uma candidatura que foi legitimamente eleita. Porque dentro dos padrões normativos do ordenamento jurídico brasileiro, a candidatura do senhor Chico, no dia 10 de maio de 2022, foi legitimamente eleita. Além disso, Excelências, aproveitando o momento da réplica, cabe citar que a outra parte traz de maneira intensa a questão da inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º, a chamada inelegibilidade reflexa, por questão de parentesco. No entanto, Excelência, o parentesco por afinidade, ele cessou com o fim do casamento, como muito bem levantou o Dr. Jonatas. O parentesco por afinidade cessa ali. Dali em diante, não há mais esse parentesco, de forma que não tem como ser levantado a inelegibilidade reflexa por este motivo. E cabe ressaltar ainda que o acórdão, que é objeto deste recurso ordinário, não fundamentou a decisão baseado no artigo 14, parágrafo 7º. Fundamentou tão somente no artigo 14, parágrafo 6º, que é relacionado à desincompatibilização. Mas em relação à inelegibilidade reflexa, não houve qualquer pronunciamento. Portanto, não tem como ser objeto das contrarrazões a inelegibilidade reflexa. Não é possível que isso aconteça. Portanto, Excelência, nós aproveitamos a réplica para reafirmar todos os pontos trazidos no recurso ordinário e requerer que Chico tenha o seu registro de candidatura nas eleições gerais de 2022 aceitas por ser legítima, por todos os motivos já expostos aqui. Agradeço, excelentíssimo senhor presidente, pela oportunidade de fala. Obrigado, doutor. Passo a palavra para a doutora Isabela, da equipe 215, que vai fazer a tréplica. Excelentíssimos ministros, no que tange à descompatibilização do recorrente para o cargo, o que se trata aqui, o que se deve ter em atenção, são as eleições gerais de 2022. Para essas eleições não foi realizada a descompatibilização no prazo de 6 meses, conforme previsto na Constituição. Não estamos tratando aqui da descompatibilização para as eleições indiretas, por exemplo. E mesmo que fosse, em julgado recente do ministro Gilmar Mendes, restou decidido que os estados, sim, têm autonomia para definir os requisitos de uma eleição indireta, mas que encontra limites em outros preceitos constitucionais. Então, não tem como um edital se sobrepor ao que está previsto na Constituição. No que tange ainda à inelegibilidade reflexa, a parte contrária, ela impõe que não deve se aplicar o caso, porque houve homologação do divórcio, e depois porque, posteriormente, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral não citou essa inelegibilidade. Ocorre, excelências, que essa inelegibilidade é uma inelegibilidade constitucional, então ela deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase que esteja o processo. E a súmula vinculante número 18, ela deve continuar sendo aplicada neste caso, uma vez que é clara ao dispor que quando há separação no curso do mandato, não se afasta essa inelegibilidade. E, inclusive, houve um precedente recente do TSE, um voto do Alexandre de Moraes, que decidiu que, quando a separação de fato ocorre no curso do primeiro mandato, e então sobrevém sentença judicial no segundo mandato homologando esse divórcio, aí poderia sim se falar em um terceiro mandato de parente, mas não é o que se aplica no caso em tela, uma vez que a separação de fato e o divórcio ocorreu no curso do segundo mandato. Então, deve sim ser observada a súmula vinculante número 18. E é por isso, excelências, que deve ser negado o provimento ao recurso ordinário
da parte contrária, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu a candidatura do recorrente para as eleições gerais de 2022. Encerrou, doutor? Doutora Isabela, encerrou? Sim, aham. Muito obrigado. Bom, senhores, então conseguimos chegar ao nosso intento. Quero agradecer a todos. Começo agradecendo a doutora Maria Benigno, acho que é do Amazonas, né, doutora? Se não me engano, tudo do Amazonas. Isso, presidente. Sou aqui do Amazonas. Agradeço a possibilidade de participar e presenciar a atuação dessas duas grandes equipes, parabenizar os concorrentes que conseguiram apresentar no tempo devido, com clareza, com coesão, com domínio dos fatos e também da legislação, da jurisprudência, e foi muito bom acompanhar e desejo a ambas as equipes que sigam com sucesso nas próximas rodadas. Obrigada, presidente Laila, e também ao doutor Lincoln, com quem tive a honra de dividir essa mesa de avaliação. Obrigado. Doutor Lincoln também, deixa eu agradecer. Sim, excelência, agradeço a palavra, agradeço aos participantes, brilhantemente defenderam suas teses, agradeço a Laila pelo convite, em nome da Comissão de Direito Eleitoral da Paraíba, do IDEL também, do Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba, do qual nós fazemos parte. Agradeço ao senhor presidente por conduzir tão bem essa sessão, a senhora também, doutora Maria Benigno, pela companhia na sessão. Desejo também a todos uma boa sorte, que consigam seguir na competição. Bom, quero agradecer aqui a Laila, toda a equipe da Abradep, todo o carinho que sempre tem com todos nós, mas um agradecimento especial vai pela ordem de fala para o Atirson, para o Jonas, para a Isabela, para o Disseu. Eu acho que vocês estão de parabéns, independente de qualquer coisa. Primeiro, pela disposição em participar dessa disputa, que só vai engrandecer vocês. Eu acho que a coisa mais difícil numa situação dessas não é o direito, mas é conseguir sintetizar nesse curto espaço de tempo uma linha de raciocínio. Isso que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês lá na frente, quando forem sustentar perante os juízes, os tribunais, tanto regionais quanto o Tribunal Superior. E esse eu acho que é a grande questão, e acho que eu aqui falo em coro com a doutora Maria, com o doutor Lincoln, e é por isso que nós gostamos disso aqui, preparar o aluno de hoje para ser um bom profissional de amanhã. E a disposição de vocês demonstra bem isso. Parabéns, Laila. Só queria saber de onde são os alunos, de que estado que eles são. Nós Vamos da se equipe apresentar, somos aqui do Ceará. Ceará. E a outra equipe? Nós somos do Rio Grande do Sul. Bacana. Isso é o país inteiro participando. Laila, te devolvo a equipe aí, todo mundo, e mais uma vez, obrigado. Eu quem agradeço, em nome de todas as entidades correalizadoras do IMUT. Mais uma vez, eu exalto os nossos oradores competidores. A gente já entra aqui, a gente que é da organização, os avaliadores, com uma expectativa muito alta, mas vocês conseguem superar. E é muito bom ver a performance de vocês. De fato, dá esperança, deixa a gente mais otimista. É muito, muito, muito bom estar do lado de cá. Eu sei que o nervosismo do lado de lá é muito presente, mas vocês fazem um trabalho, assim, primoroso. Meus parabéns e, mais uma vez, obrigada aos excelentíssimos avaliadores pela honra de tê-los aqui conosco, engrandecendo a nossa competição. Lembro que, por favor, insiram as notas na nossa plataforma tão logo quanto possível. E até em breve, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, gente. Tudo de bom. Um abraço, gente. Tudo de bom.